Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Eu indago os senhores membros se alguma emenda à ata da sessão anterior. Aprovada sem emenda. Expediente. Expediente. Ofício do excelentíssimo senhor desembargador Amilcar Maia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, com cordiais cumprimentos, levo ao conhecimento de Vossa Excelência, nos termos do artigo 11 do Regimento Interno deste TRE, o término do primeiro biênio dos atuais dirigentes desta Corte. Desembargador presidente Amilcar Maia, 31 de agosto de 2012 a 31 de agosto de 2014, e do vice-presidente corregedor regional eleitoral, desembargador João Batista Rodrigues Rebouças, 31 de agosto de 2012 a 31 de agosto de 2012. Bem assim, dos respectivos desembargadores substitutos, desembargador Maria Zeneide Bezerra e Vigílio Fernandes Macedo Júnior, respectivamente de 3 de 9 de 2012 a 3 de 9 de 2014 e 3 de 9 de 2012 a 3 de 9 de 2014. Tendo em vista o exposto, solicito a adoção das providências que a situação requer, atenciosamente e somente, Excelência. Não há leitura de acordo. Então, feito que independe de pauta, mandado de segurança. Desembargador Saraiva, assuma a presidência. Retorno rapidamente para o julgamento de mandado de segurança. Renovando a invocação de Deus, eu assumo a presidência e chamo à votação o mandato de segurança número 1 do Extrapau Tribunal, da relatoria do desembargador João Rebouças, onde é impetrante Maria dos Moraes de Oliveira e impetrado vice direito da comarca de Areia Branca. No dia 14 de maio de 2014, após o voto do relator suscitando a preliminar de decadência, o doutor Juvino Pereira da Costa Sobrinho, procurador-geral de Justiça em substituição, instado a se pronunciar, emitiu o parecer oral no sentido do seu acolhimento. Em seguida, o desembargador Ivanês Monteiro pediu antecipadamente vista dos autos. Os demais desembargadores declararam aguardar o voto vista. Desembargador Ivanês, tem a palavra, Excelência. Eu indago ao relator se ele mantém a preliminar de decadência. Desembargador Ibanez, mantenho. Eu conversei com o gabinete porque tem um documento nos autos que prova que a impetrante pediu à juíza, com um prazo bem anterior, os autos, tomou conhecimento, porque nós tínhamos conversado e o gabinete achou que não havia essa comprovação, mas tem nos autos, inclusive, eu acho que no voto está até destacado, eles destacaram no meu voto isso, essa parte, aí eu acho que tem um destaque, salvo engano. Bom, então, eu vou votar sobre a preliminar, senhor presidente. É que, com relação à data, né, a data da ciência do ato para início da contagem do prazo decadencial, eu me baseei, ou vou me basear, nas informações prestadas pelo juiz da comarca, Isso é do presidente. quando notificado, para tanto, em que ele diz, que a juíza da comarca, disse que o processo, que há um pedido da parte impetrante para ter ciência dos autos, para ter vista dos autos e ciência e tal. Então, ainda está sob exame esse ofício de número 89, 2013, datado de 12 de dezembro de 2013, em que a doutora Wefla diz o seguinte: atualmente o processo administrativo encontra-se concluso para análise de pedido formulado pelo denunciante e petições com pedido de cópia dos autos formulado por terceiro, dentre eles a impetrante. Então, a impetrante fez pedido para ter acesso aos autos e tomar ciência da decisão, e ainda está pendente de julgamento, isso na data de 12 de dezembro de 2013, enquanto que o mandado de segurança foi impetrado em 19 de novembro de 2013. Posteriormente, depois da decisão liminar, indeferida pelo relator, e solicitadas novas informações, em expediente ofício número 7 de 2014, 27 de janeiro de 2014,
o juiz substituto, doutor Breno, reiterou a mesma informação, dizendo que atualmente o processo administrativo se encontra-se concluído para análise de pedido formulado pelo denunciante e petições com pedidos de cópia dos autos formulados por terceiro, dentre eles a impetrante. Então, a meu sentir, senhor presidente, não encontrei a comprovação de que a parte tomou ciência formalmente desse ato. Há uma decisão, uma cópia da decisão proferida, que é o objeto da discussão, juntada aos autos, que suponho que ela tomou ciência no cartório, que ela teve acesso a esse documento no cartório, porque a decisão da juíza determinando o cancelamento das matrículas dos imóveis foi em decorrência dessa decisão. E o cartório fica, normalmente, quando assim o faz, fica com cópia do ato judicial que determina qualquer alteração no registro. Ficou com a cópia. Quando ela tomou ciência de que o registro da matrícula do imóvel dela foi cancelado, ela foi procurar saber e certamente viu essa cópia lá. Mas no processo, para efeito de contagem de prazo, ela não consegui ver, desembargador João, essa data que ela tenha tomado ciência antes. E, a meu sentir, ela, por ter visto essa decisão no cartório, eu não tenho como considerar essa data para efeito de contagem do prazo prescricional. Portanto, com esses esclarecimentos, não é nem com esse fundamento, é só uma questão de contagem de data, eu estou votando pela rejeição da preliminar. O desembargador relator quer mais algum esclarecimento? Só um minutinho que eu... Pois não, aguardamos, senhor. Doutor Ibanez, no processo, as folhas 20 a 22, tem um requerimento feito por doutor Lindo Castro Nogueira de Moraes, em nome de várias pessoas, dentre elas, dona Maria de Lourdes dos Santos, que é impetrante, dizendo que, em virtude do procedimento administrativo que culminou com o cancelamento da matrícula, ele diz: vem respeitosamente apresentar Vossa Excelência, para com fundamento no artigo 5º da Constituição, requerer a revogação da decisão proferida nos autos do processo administrativo número tal, que determinou o cancelamento do registro da matrícula tal do imóvel situado em Tibau, de propriedade do requerente. Então, ele tomou conhecimento. Aqui, ela tomou conhecimento da decisão da juíza que declarou o cancelamento da escritura. E impetrou o mandato de segurança e quando 10 meses após. E qual é a data desse... Não, está protocolado aqui dia 9 de agosto de 2013. Pois bem, não, desembargador João. Aí a divergência é só de entendimento com relação à data de considerar início do prazo decadencial. É que ela tomou conhecimento da decisão em cartório, não foi da decisão em processo. Não, mas ela requeriu. Então, ela chegou ao cartório, tomou conhecimento de que o imóvel estava, a matrícula estava cancelada, foi ao juízo e requereu cópia dos autos para a revogação da decisão. Isso em agosto, quando foi em novembro e dezembro, ela... Então, mas veja que a cópia dos autos, para ela questionar, sequer ela teve acesso até então, até hoje, porque até janeiro deste ano, a informação é de que ainda estava para apreciar o pedido dela. Por isso que eu estou votando pela rejeição. O cartório foi anterior a esse ofício? Foi, a ida dela ao cartório foi anterior ao mandado de segurança. Não, diga assim, foi anterior a esse ofício que fez referência ao desembargador João Rebouças? Esse requerimento, né? Deixa eu olhar. É requerimento de várias pessoas, né, desembargador? São várias. O requerimento não é só dela. Não, são de várias pessoas, inclusive dela. A data do requerimento é 31 de julho de 2013. Porque ela junta aqui vários títulos de doação do governo do Estado. É que são várias pessoas proprietários, são vários. Com os títulos de doação do Estado. A decisão da juíza é de 11 de abril de 2013. A decisão. Esse ofício foi 31 de... E o advogado pleiteou no dia 9 de 8 de 2013 essa revogação dessa decisão. Ele faz aqui várias ponderações
ao final pedir essa revogação. Então, E eu entendi que houve a decadência porque ela deixou passar os 120 dias. Mesmo considerando essa data do requerimento, até o ajuizamento do mandado de segurança não daria os 120 dias, desembargador João. 31/7/2013 a 9/8/2013. Desembargador João? Não, ela ajuizou 19 de novembro de 2013. 19 de novembro. É, tá aqui. E esse requerimento não é de agosto, Vossa Excelência falou? 9/8/2013. É de 31/7, pelo menos a anotação que eu tinha feito aqui, 31/7. 31/7 é a data do requerimento. 31/7/2013. Então, os Não, 4 meses daria Desembargador em João, 31. Vossa Excelência está contando a partir de 22 de maio de 2013. Daria, que desse é requerimento... A petição de vista dos autos, que ela teve E acesso aos autos. também tem uma petição aqui, também, dia que eu ia 22 chegar de lá, porque maio. são vários documentos, que ela também pediu vista dos autos, 22 de maio. 22 de maio. É, Também então, tem nos a autos contar isso. de 22 de maio, aí sim tem uns 120 dias. Também tem... Não, porque são- de agosto não teria. Sim, agosto, setembro. Agora, 22 exato. de maio de 2013, Também aí ela impetrou Tem em esse novembro. requerimento também, ela Tem um pedindo requerimento, vista. mas É ela, porque eu não sei juntaram se papel efetivamente demais ela aqui da teve. Não, ela petição teve inicial. vista aos autos. Ela requereu, mas não teve vista dos autos por ser processo sigiloso. O problema é se... O problema é que se tem o requerimento dela de vista, saber se a justiça, saber se foi dado ou não. ou não essa vista desses O autos. advogado diz que não, porque era processo disciplinar, ela não tinha vista dos autos. Esse é por Vamos- isso é meu questionamento. Ao cancelamento da matrícula. Tem um processo administrativo tramitando na comarca. Pronto, é Vamos- esse processo que ela quer vista. E a juíza indeferiu inicialmente porque se tratava de processo disciplinar, portanto, sigiloso. A parte, a impetrante, que é terceira, não faz parte do processo disciplinar, não foi a denunciante, não teria vista. A juíza negou vista dos autos. Ela, até agora, tem um requerimento pendente para que ela tenha vista dos autos. Esse processo tem alguma coisa a ver com esse cancelamento desse... É exatamente, o o que deu cancelamento é origem ao decorrente cancelamento desse é o processo processo disciplinar. É o processo disciplinar. Vamos- A parte tanto requereu vista dos autos, quanto pediu a revogação da decisão da juíza. Sim. No mesmo... Sim, do Mas o processo. pedido Vamos de tomar revogação os votos, já vamos é dar- em agosto, já é em eu 30 de entendo julho. que Vamos da Desembargador Vivaldo, botaram papel demais. com o relator, desembargador Amilcar Maia. Excelência, para julgar com base no que eu não sei, porque eu estava folheando aqui as cópias dos autos, os documentos que estão digitalizados não são os documentos integrais dos autos, eu prefiro dar pedir vista para examinar a documentação, porque eu fiquei em dúvida a respeito dessa Ok. Os demais aguardam. ciência. Os demais aguardam, então, pedido de vista deferido, os demais aguardam, certo? E assim eu proclamo nesse sentido. Após o voto de vista se seguir, pediu vista, desembargador amigo com os demais aguardam. Proclamação nesse sentido, eu devolvo a presidência ao titular da cadeira. Reassumo com muita honra a presidência e eu chamo o segundo da lista de mandado de segurança, 2013-929, o relator, desembargador Gilson Barbosa, impedida a desembargadora Maria Zeneida. Após o voto do relator, arguindo a preliminar de não conhecimento dos pedidos de declaração de ilegalidade da resolução 49, instado a se pronunciar, pediu vista o doutor Juvino Pereira, procurador, a fim de emitir parecer sobre a matéria. Foi devolvido? Não foi devolvido ainda. Ah, não está ainda. Não Ok. está em gabinete. Bem, mas o Ministério Público devolvendo ainda está na secretaria. Secretaria. Ok. Aliás, é Manda- o segundo caso que ocorre comigo. Peço que Vossa Excelência recomenda um pouco. Eu vou mais. justamente recomendar lá a Secretaria Judiciária para remeter o máximo possível e evitar, assim que chegar sempre o processo, que dê prioridade à remessa para o gabinete. Eu vou, nesse caso, anotar o impedimento de Vossa Excelência. Vossa Excelência é a autoridade. João impedido. Só né? pra- Também, de qualquer forma, só João pra impedido. constar aí. Tá certo, é isso mesmo. Viu, Ok. Márcio? Eu chamo o terceiro,
O mandado de segurança 2014, 2345, relator, o doutor Erval. Está em mesa, excelência? Está em mesa, excelência. Uma palavra. É um mandado de segurança número 2014-002345, dígito 8, impetrante Aeston Nascimento Teixeira, impetrado o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Eu vou fazer aqui um resumo. O voto aí está disponibilizado desde ontem e é uma situação interessante. Trata justamente do direito suposto líquido e certo do impetrante de participar de um curso de graduação para terceiro sargento, e ele alega que houve uma punição disciplinar para ele, e essa punição retirou daquele requisito objetivo ótimo e colocou ele no bom, e por isso ele não pôde ser convocado. E aí, o que foi que ele fez? Primeiro, ele junta aqui no mandado de segurança que ele foi absolvido na Justiça Criminal por insuficiência de provas com relação a esse fato, objeto da punição disciplinar administrativa. E também junta um julgado da nossa terceira Câmara Civil, onde, com relação a esse próprio ato, ele também conseguiu anulá-lo administrativamente, e por isso ele entende que teria retornado à condição de ótimo, e por isso ele poderia pleitear. E no primeiro momento, inclusive, eu, vou usar até essa expressão, eu fiquei seduzido porque ele conseguiu fazer essa prova. Mas ao perceber nas informações após a concessão da liminar pelo desembargador Amauri, eu percebi que com a prestação das informações, o que foi que aconteceu? Surgiu outra punição nesse interstício. Punição essa que realmente o colocou novamente dentro da pontuação bom. E por esse motivo, por perceber, inclusive, de ofício, essa outra punição, ocorrente, inclusive, em dezembro de 2012, logo após o intento. Interessante é que a autoridade impetrada, ela não faz menção, mas ela junta o ofício do setor pessoal da Polícia Militar, que traz essa nova punição, que eu, inclusive, faço menção na ementa dessa peculiar situação. Então, com essas considerações, mesmo ele tendo conseguido provar que realmente a punição anterior, ele conseguiu anular, não é, administrativamente, quer dizer, judicialmente, essa punição administrativa, já que a penal, todos nós sabemos que por insuficiência de prova, não teria o condão de elidir a esfera administrativa, mas mesmo assim, por outra punição, eu estou entendendo que ele não faz jus ao direito líquido e certo que reclama ter, justamente, repito, porque ele voltou administrativamente ao conceito de bom, motivo pelo qual, em dissonância com o parecer da 8ª Procuradoria, com todo o respeito, ela não observou esse documento, eu estou votando pela denegação da segurança. Como voto, senhor presidente? Alguma divergência em relação ao voto do relator? A unanimidade, denegação da segurança. Eu chamo o quarto mandado de segurança 2013-10-597, também da relatoria de vossa excelência. Esse eu só vou praticamente enunciar, porque já é uma situação bastante trazida e já, evidentemente, consolidada nessa corte. Mandado de segurança sem liminar, número 2013-10-597, dígito 7, impetrante Jerônimo Luiz de Guzmão, impetrado, secretário de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. É aquele caso já conhecido desta corte, com relação às atividades exercidas em condições insalubres, tanto no período que ele era seletista, quanto no período estatutário. Houve a evolução dessa corte, eu estou seguindo os precedentes dessa evolução, no sentido de que desconsidera-se essa questão de qualquer reflexo na parte do redutor do estatutário, inclusive seguindo um voto anterior da eminente desembargadora Judite Nunes, e somente aquele fator 1.4 com relação à época em que ele era seletista. Então, o voto está disponibilizado, eu acredito que não se faça necessário
maiores discussões sobre o tema. Como voto, senhor presidente? Concessão da segurança. Isso, exatamente. Todos de acordo com o relator, Evolução da justiça. na forma dos precedentes. Eu chamo o 5º mandado de segurança 2014-378, desembargadora Jurita, a relatora, impedida, desembargadora Zendeide. Está em mesa, excelência. O processo já identificado, passa a relatar. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por droguistas potiguares reunidos limitadas, pessoas jurídicas de direito privado, contra a conduta comissiva atribuída à autoridade impetrada, acima identificada, que já foi dito que é o Procurador-Geral do Estado, consistente na negativa da emissão de certidão negativa de débitos estaduais ou certidão positiva com efeito de negativa, mesmo sendo regular a situação da pessoa jurídica impetrante nos cadastros da Procuradoria-Geral do Estado. Destacou preliminarmente que a apresentação andamental consiste em renovação de ação anterior de similar natureza, a qual teve sua inicial indeferida por carência de documento considerado essencial, comprovação do próprio ato coator. Sobre o objeto do mandamos, em apertada síntese, alegou a impetrante que atua no ramo do comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, figurando como contratada em diversos contratos administrativos firmados perante a administração pública, o que lhe exige regularidade fiscal plena e constantemente certificada, sob pena de não receber os pagamentos pertinentes ou até mesmo de ser impedida de participar de processos licitatórios. Seguiu aduzindo que, nada obstante o cumprimento rigoroso de seus deveres, inclusive os de ordem tributária, o impetrado teria se recusado, em ato praticado no último dia 9 de janeiro, a emitir as respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito de negativa, exigindo a presença do contribuinte para sanear suposta irregularidade. Ao comparecer à Procuradoria-Geral do Estado, no entanto, teria constatado o impetrante que a divergência encontrada não estava relacionada à empresa droguistas, mas sim à pessoa jurídica distinta, qual seja a Orlasul, que tem outro CNPJ. Defendeu, assim, que, sendo a emissão de tais certidões ato vinculado da administração pública e não havendo qualquer fundamento legal ou impedimento cadastral que justifique a recusa, estaria o Estado ferindo direito líquido e certo do impetrante, passível de controle por meio do presente mandamos. Requereu, ao final, a concessão de medida liminar, nos termos do artigo 7º, inciso 3 da Lei 2016/2009, sustentando a robustez de suas alegações e o risco de ineficácia do provimento final, para que seja o impetrado compelido a emitir as certidões desejadas. No mérito, pugnou pela confirmação do pleito liminar. Juntou os documentos de folhas 12 a 36 e consigno que o feito foi distribuído inicialmente ao gabinete do desembargador João Rebouças, a quem coube, em decisão de folhas, observar a necessidade do cumprimento do artigo 154.3 do Regimento Interno desta Corte, cumulado com o artigo 253.2 do CPC, determinando a redistribuição por prevenção à jurisdição do meu gabinete. Liminar deferida por decisão proferida pela juíza convocada Fátima Soares, que à época exercia esta jurisdição em substituição legal, destacando a presença concomitante e requisitos pertinentes. A autoridade impetrada manifestou-se no processo, suscitando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva para a causa, o que levaria, em seu entender, ao reconhecimento da incompetência absoluta desta Corte. Aduz em síntese que a empresa impetrante indicou a autoridade coatora errônea, diferente da que efetivamente denegou a expedição da certidão postulada, sendo o documento pleiteado da competência do Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal e da Dívida Ativa. Artigo 33 da Lei Complementar Estadual 240 de 2002. No mérito, defende o impetrado que ainda existe direito líquido e certo evidenciado na espécie, uma vez que a negativa da certidão pretendida foi baseada em verificação de pendência relacionada ao contribuinte, circunscrita ao âmbito da Secretaria Estadual de Tributação. Informa ao final o cumprimento da decisão liminar e requer a extinção do feito sem resolução do mérito ante o acolhimento da preliminar ou a denegação da segurança,
caso superada a prejudicial suscitada. A Procuradoria de Justiça, através de seu 17º procurador, opinou pelo conhecimento do mandamus de concessão da segurança, sustentando que a negativa de certidão dessa natureza não pode partir de ato discricionário sem a devida motivação, não havendo nos autos comprovação da pendência alegada pelo impetrado em sua manifestação e é o relatório. Aprovado. Pode votar. Preliminar de legitimidade passiva ad causa. Suscita impetrado em sede preliminar a sua ilegitimidade passiva, afirmando por força do artigo 33 da Lei Complementar Estadual já mencionada, que a autoridade de fato competente para a emissão da certidão reivindicada seria o procurador-chefe da Procuradoria Fiscal e da Dívida Ativa. Todavia, em que pese o respeito pelo entendimento exposto na matéria prejudicial, é forçoso reconhecer que o ato coator apontado, negativa de emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, é da competência lato sensu da Procuradoria-Geral do Estado, não sendo possível esvaziar ou afastar a competência do Procurador-Geral a simples e eventual existência de norma que delegue internamente determinadas atribuições do órgão, até porque detém o impetrado, autoridade máxima da Procuradoria-Geral do Estado, em última análise, o poder e a capacidade jurídica para rever todo e qualquer ato administrativo praticado no âmbito daquele órgão. Além disso, o documento acostado às folhas 25 não faz menção a ato negativo praticado especificamente por esta ou por aquela autoridade vinculada ao órgão, mas apenas evidencia genericamente a negativa do documento por parte da Procuradoria-Geral do Estado, sendo certo que o impetrado é a autoridade mais indicada para responder pelos atos da competência da Procuradoria. Parece-me, assim, plena e indiscutível a legitimidade passiva do Procurador-Geral do Estado na espécie em exame, razão pela qual rejeito a preliminar. E é como eu voto quanto à preliminar. Rejeição da preliminar, todos de acordo com a relatora. A Senhor unanimidade. Senhor Presidente. Pois não, excelência. Pela ordem. Eu gostaria de discutir essa preliminar. Então vamos lá. A Lei Complementar 240, citada para fundamentação da preliminar pelo Procurador-Geral, o artigo 33, que trata da Procuradoria Fiscal e da Dívida Ativa, eu vou pedir permissão para ler, porque aí embasa a fundamentação justamente nesse dispositivo. A Procuradoria Fiscal e da Dívida Ativa tem por finalidade a defesa dos interesses da Fazenda Estadual em juízo, a apuração da liquidez e a certeza do crédito tributário e não tributário, a elaboração de pareceres e o exame de processos relacionados em matéria tributária, competindo-lhe especialmente, primeiro, proceder à inscrição da dívida ativa nos prazos e nas condições previstas em lei. Segundo, encaminhar aos núcleos regionais as certidões de dívida ativa para as respectivas cobranças judiciais. Terceiro, levantar e analisar mensalmente, no final de cada exercício, quadro demonstrativo de inscrição e arrecadação da dívida ativa estadual, tributária ou de qualquer outra natureza, bem como do acompanhamento da liquidação dos débitos fiscais em regime de parcelamento e dos novos parcelamentos concedidos. Inciso 4. Expedir certidões negativas ou positivas em relação aos débitos inscritos na dívida ativa estadual. Portanto, a lei transferiu, atribuiu especificamente à Procuradoria Fiscal, ao chefe da Procuradoria Fiscal, expedir certidão de dívida ativa. Aqui a norma, o ato contra o qual se insurge o impetrante só pode ser da Procuradoria Fiscal, a quem compete expedir a certidão que ele pleiteia. Não vejo como a Procuradoria-Geral responder por esse ato, simplesmente por ser a Procuradoria-Geral que tem poderes amplos, se a lei complementar 240, que trata da estrutura da Procuradoria-Geral, atribui especialmente, aliás, ao Procurador Fiscal, ao Procurador-Geral da Dívida Ativa, Procuradoria Fiscal da Dívida Ativa. Portanto, eu
ouso divergir da relatora para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva indicada aqui no mandato de segurança. Quer falar? Mantenho o posicionamento. Inclusive, quero registrar, por oportuno, que a Procuradoria não se manifestou sobre a preliminar. Não se manifestou, né? Aqui não sei, assim, teve a oportunidade de falar no processo. A Procuradoria de Justiça. Né? De Justiça. Sim. Ok. A do Estado se manifestou. Senhor presidente. Eu vou tomar os votos, já que eu... vou tomar os votos. Doutor Undário. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causa do procurador-geral levantada pela relatora. Não, foi por mim, não. Foi não, né? Levantada pelo próprio procurador-geral. A autoridade impetrada e ela acolheu, não foi? Não, eu rejeitei, o desembargador Ibanez acolheu. Acolheu pela saída. Acolheu. Okay. Eu rejeito a preliminar. Rejeita a preliminar. Desembargador Expedito. Desembargador João Rebouças. Desembargador Vivaldo. Também, excelência. Peço vênia, mas rejeito. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, eu peço vênia demais para acompanhar o desembargador Ibanez. A leitura que sua excelência fez do artigo 33 da Lei Complementar 2040 é muito clara. A própria lei atribuiu ao procurador-chefe, procurador fiscal, a emissão negativa dessas certidões. Logo, não se pode, pelo fato de existir alguém superior, no caso do procurador-geral, essa incumbência. Então, com a devida vênia, eu acompanho sua excelência e parabenizo pela descoberta. Desembargador Amilcar. Excelência, nós temos precedente sobre essa matéria de tribunal conhecido. Eu posso até revê-lo posteriormente, fazer um estudo, discutir essa situação, mas no momento eu vou acompanhar a relatora. Rejeitando a preliminar. Rejeitando a preliminar. Desembargador Ibanez já apontou. Desembargador Glauber. Senhor presidente, eu acompanho também a relatora e com as ponderações feitas aqui pelo desembargador Amilcar. Desembargador Gilson. Com relatora. Então, por maioria, acolheu, rejeitou a preliminar, rejeitou a ilegitimidade passiva, vencido o desembargador. Desculpa. Não, sem problema, presidente. Desculpa. Eu sou sempre refratário a acolher essas preliminares, sempre mesmo, e entendo aí que a relatora andou bem, porque mesmo existindo esse artigo 33, com todo respeito, aberto pela divergência, e agora, ouvindo o desembargador Amilcar Maia, que traz, inclusive, os precedentes da Corte, que eu realmente não me recordo nas passagens que eu tive aqui, eu fico mais à vontade, inclusive, para acompanhar a relatora, por entender que toda vida que o ato, mesmo técnico, tendo uma subordinação, nós poderíamos entender que o ato, nesse caso negativo, seria até complexo, desembargador Ibanez. Então, com essas considerações, mesmo tecnicamente, havendo esse dispositivo, inciso 4, para expedir certidões negativas, eu não vejo problema nenhum, inclusive de facilitar, aí no caso, a Procuradoria-Geral do Estado teria sim, passaria inclusive pelo crivo dela, respeitando Vossa Excelência sempre os ensinamentos, apontamentos. Eu vou pedir as escusas e vou acompanhar aqui a nova relatora. Nesse raciocínio, nós iríamos para mandato de segurança contra a governadora em todas as hipóteses, porque ela detém a autoridade maior para todos os atos do Executivo. Pois é, mas inclusive, eu queria dizer, e concordando, por exemplo, sou procurador-geral do Estado, em específico com relação a governador. Muitas vezes, aí eu respeito a Corte, mas os processos ficam parados na Procuradoria-Geral do Estado 2, 3 anos, e essa Corte, às vezes, vem entendendo que a autoridade coatora é o Procurador-Geral do Estado e não a governadora, quando ele está a exercer um unus técnico específico com relação a algum tipo de parecer. Nessa situação, cada caso é um caso. Nesse caso, eu estou me posicionando, primeiro, porque eu confesso que sou refratário, podendo facilitar o acesso à justiça, a ideia do processo, numa tutela material, até porque se nós acolhêssemos, Excelência, eu respeito, nós iríamos só postergar a apreciação de uma suposta invasão, uma suposta lesão à tutela do direito, por questão de alguns meses, com todo respeito, enfim, eu acho sempre importante essa discussão, mas só uma observação sobre isso. O Libman, ele já dizia que
a parte no processo é quem pode sofrer os efeitos de uma sentença de procedência. Então, se no caso específico pode a própria Procuradoria-Geral do Estado, né, sofrer os efeitos de uma concessão nesse sentido, eu não vejo por que não ser ela a parte, a autoridade 4. Ok, posso proclamar por maioria rejeição da preliminar vencido o desembargador Saraiva Silvino e o desembargador Ibanez. Mérito, Excelência. Trata-se de ação mandamental com objeto simples, emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa perante a Procuradoria-Geral do Estado no que tange a regularidade fiscal da empresa impetrante. O pedido liminar consoante relatado foi prontamente deferido, trazendo como principais fundamentos as assertivas que transcrevo abaixo, por vislumbrar extrema pertinência nas conclusões fáticas e jurídicas firmadas desde o início da lei. Abro aspas. Compulsão dos autos, observo, na esteira do que já havia ressaltado na ação anterior, que é naturalmente inegável o preenchimento do requisito do periculum mora na espécie, tendo em vista o exame, mesmo superficial, do objeto social da empresa impetrante, tornando-se relevante e imprescindível ao bom andamento de suas atividades, especialmente aquelas vinculadas a contratos administrativos firmados com a administração pública, a demonstração de sua regularidade fiscal junto às esferas federal, municipal e estadual do poder público, inclusive para fins de recebimento do pagamento devido. Quanto ao pressuposto da relevância de sua fundamentação, que consiste basicamente na análise preliminar de verossimilhança de suas alegações, é preciso registrar, em primeiro plano, que, nada obstante as afirmações da impetrante, no sentido de que as certidões solicitadas não teriam sido emitidas pela confusão gerada em relação ao CNPJ da empresa, sustentando que as pendências constatadas seriam de pessoa jurídica diversa, tais circunstâncias não são confirmadas pelos documentos acostados, sendo certo que o documento de folhas 25 não registra tal confusão, apontando claramente como causa para o ato negativo discutido a constatação de pendência para o contribuinte. Por outro lado, o mesmo documento não denota negativa definitiva conclusiva, mas apenas condicionou a emissão da certidão ao comparecimento pessoal do contribuinte, o que ocorreu em duas fases distintas, sem, no entanto, a obtenção do êxito esperado. Tal constatação, somada à completa ausência de fundamentação do ato negativo, fala-se em pendência para o CNPJ da impetrante, mas não se aponta qual seria concretamente o óbice, e, principalmente, a informação registrada às folhas 35, documento de consulta de contribuinte, que demonstra a inexistência de dívida da impetrante perante a administração pública estadual, com data de 9/1/2014, confere relevância às alegações autorais, pelo menos em análise perfunctória da controvérsia, suficiente para a concessão da liminar pleiteada. Ressalto, por fim, que a obtenção de certidões dessa natureza é direito claro de todo cidadão ou pessoa jurídica, não sendo possível a sua negativa por mera discricionariedade da administração, salvo se houver razões concretas e legítimas para tanto, o que não se encontra evidenciado nestes autos, fecho aspas. Compulsando objetivamente o processo, inclusive com especial atenção à manifestação da autoridade coatora, não visualizo qualquer razão para modificar o entendimento exarado desde a decisão liminar, sendo certo, em meu sentir, conferir e reconhecer certeza e liquidez ao direito requerido. Ora, trata-se de corolário constitucional basilar, direito à obtenção de certidão perante órgãos do poder público, encartado no artigo 5º, inciso 34, a linha B da Constituição Federal, em verbos. Transcrevo o dispositivo. Logo, o direito à obtenção de certidão é a regra, representando evidente situação de exceção à sua negativa, cujo exercício, como em toda situação de tal natureza, exige motivação e fundamentação percussiente,
o que não ocorreu no caso. Limita-se o impetrado, após suscitar a matéria preliminar acima debatida e rejeitada, a defender a legitimidade do ato negativo praticado, pela suposta existência de pendências fiscais relacionadas ao CNPJ da impetrante, sendo que, em momento algum dos autos, demonstra documentalmente tais pendências, tornando inócua data máxima vênia suas alegações defensivas. Aliás, como destacado oportunamente desta decisão liminar, a impetrante traz, folhas 35 dos autos, documento de consulta de contribuinte que demonstra a inexistência de dívida vinculada ao CNPJ, registrando a informação, abro aspas, quitou sua dívida com a dívida ativa do Estado, fecho aspas, datada de 9 de janeiro de 2014, o que legitima a válida presunção de situação cadastral regular, especialmente quando não se desincumbe a administração da obrigação de refutar, motivado e documentalmente, as alegações autorais. Sobre a matéria, trago aqui uma posição do Supremo que diz: o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica de extração constitucional destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade, como a dos segurados por sistema de previdência social, a defesa individual ou coletiva de direitos ou esclarecimento de situações. A injusta recusa estatal em fornecer certidões, não obstante presentes os pressupostos legitimadores desta pretensão, autorizará a utilização de instrumentos processuais adequados, como o mandado de segurança ou a própria ação civil pública. E continua. Isso aqui foi no recurso especial 472.489 da relatoria do ministro Celso de Mello. E assim, em consonância com o parecer ministerial, estou concedendo a segurança, confirmando a decisão liminar proferida. Há alguma divergência? Concessão da segurança nos termos do voto do relator, unanimidade. Chamo o sexto mandado de segurança, 2014, 57, desembargador João Rebouças. Petrante João Batista Faria de Araújo. Petrado é o secretário da Administração de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de um policial militar, um terceiro sargento, participou daquele curso de especialista de motorista e foi promovido a nova graduação por meio da portaria tal. Ele está dizendo que não houve a adequação dos subsídios, a matéria já é aqui conhecida. Eu estou em sintonia com a 6ª Procuradoria e na esteira dos precedentes, concedendo a segurança, senhor presidente. Trago aqui a colação precedente do desembargador Vivaldo e outro do desembargador Glauber, todos deste ano de 2014. É como eu estou votando, senhor. Todos de acordo com o relator, na forma dos precedentes, julgado. O sétimo, mandado de segurança 2013, 14, 853, desembargador Vivaldo, é o relator. Está em mesa, excelência. Aqui também, o impetrante, ele foi alçado a terceiro sargento da polícia, mas continua recebendo como cabo. E apenas aqui a preliminar de decadência, que o Estado suscita, que eu rejeitando, e a preliminar de ausência do interesse de agir, também suscitada pelo Estado, alegando que há um acordo entre as associações interessadas, prevendo a implantação a partir de janeiro de 2014 em 10 parcelas mensais consecutivas. E trata daquela... e também eu rejeito a preliminar. E no mérito, seguindo também os precedentes, eu estou concedendo a segurança, a partir do... após o trânsito em julgado. Ok, todos de acordo com o relator? Está julgado, excelência, a unanimidade. O oitavo é o mandado de segurança 2013-20-385, desembargador Ibanez. É o relator. Impetrante, Maria José Rodrigues. Impetrada, secretária de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, aqui é bem simples a questão, apenas se refere à demora na apreciação de um requerimento para incorporação de vantagem. A impetrante alega que há mais de 5 anos fez o requerimento
requereu aposentadoria e foi deferida em 2012. E então pediu a incorporação, no ato de aposentadoria, que fosse também deferida a incorporação da vantagem que recebia na forma do artigo 29, inciso 2º, parágrafo 4º da Constituição. E até a presente data, esse pedido não foi apreciado. De acordo com o parecer do procurador, eu estou concedendo a segurança apenas determinando o prazo de 30 dias para a apreciação do pedido administrativo. Não se refere, naturalmente, a deferir ou indeferir a incorporação, apenas para que a autoridade aprecie o pedido administrativo, que faz parte do processo 4390-904 de 2012, que ainda está a ser apreciado. Só isso, senhor presidente. Sim. Não há informação de que foi concluído o processo. Foi concedida a liminar, mas... 30 dias, exatamente, para... pressuponho que a liminar tenha sido cumprida, mas a autoridade não confirmou o cumprimento da liminar. Aí no método você está dando mais 30, então, resumindo. Ok. Todos de acordo com o relator? Julgado. O 9º é o mandado de segurança 2014-2509, desembargador Glauber. Em mesa, senhor presidente. A palavra. Impetrante Aline Rafaela Medeiros Souza, advogada doutora Flávia Maia Fernandes, impetrada governadora do Estado do Rio Grande do Norte. E aqui, senhor presidente, a impetrante ela prestou concurso onde existiam 2 vagas, concurso na Secretaria da Educação do Estado para professora da língua inglesa, de inglês. Inglês. E inglesa. E aí ela foi aprovada no primeiro lugar, mas pediu a reclassificação. E foi para o fim da fila, ficou em 8º lugar. E agora ela vem e pede que seja já de imediato nomeada. Então não tem, eu estou aqui denegando a segurança. Denegando a segurança. Alguma divergência? O voto está disponibilizado. A unanimidade, denegação da segurança. Recursos em mandado de segurança. O desembargador Expedito tem um embargo de declaração, desembargador Expedito. Excelência, é o 2013, Estado do Rio Grande do Norte, desembargado de declaração, processual civil, embargo de declaração, de contradição, obscuração, não, obscuridade da desembargada, pretensão exclusiva, pré-questionamento, total, embargo, conhecimento e rejeição dos embargos, todo de acordo. Desembargador João Rebouças tem um embargo em mandado de segurança. Presidente, está em mesa, embargante ao Estado do Rio Grande do Norte, embargada Francisca Valdenira dos Santos. E o objeto do mandado de segurança é fornecimento de medicamento. A matéria já é pacificada, o Estado está questionando nenhuma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil, omissão, obscuridade ou contradição, e eu estou na esteira dos precedentes, senhor presidente, conhecendo e rejeitando os embargos. Conhecimento e rejeição dos embargos, todos de acordo. Agravo regimental ou agravo interno, desembargador Expedito tem um agravo. Excelência. Agravo interno mandado de segurança 2013, 129.991, agravante Eleni Lopes Andrade Pereira, gravado Charles Doutor. Agravo interno mandado de segurança. Decisão do relator que sobre o feito entende ato coletivo sobre a mesma matéria. Suspensão que se impõe até o julgamento em definitivo da demanda coletiva. Agravo desprovimento do agravo, todos de acordo. Desembargador Vivaldo tem um agravo. Agravo regimental e mandado de segurança. Agravante Lilian Melo Pimentel Figueiredo, advogado Luzinaldo Alves, agravado do Estado do Rio Grande do Norte. É matéria idêntica a essa do desembargador Expedito Ferreira, em que a agravante ela se insurge contra a decisão monocrática do relator que determinou o sobrestamento de feito. Eu estou conhecendo e negando provimento. Todos de acordo com o relator. Desembargador Amilcar. Eu tenho um agravo interno, embargo de declaração no mandado de segurança 2013 015-566, ministro 6, onde é a agravante do Estado do Rio Grande do Norte e a agravada Maria Tereza Pereira Melo. A matéria é bastante simples.
e a leitura da emenda pode solucionar a matéria. Qualquer dúvida ou voto está disponibilizado para os senhores. Agravo interno, embargo de declaração e mandado de segurança. Decisão recorrida quem deferiu o pedido de intimação pessoal do representante da Fazenda Estadual do Decismo que negou seguimento aos aclaratórios por não manifesta intempestividade. Hipótese em que o ente público já integrava a lide. Contagem do prazo recursal a partir da publicação da decisão na imprensa oficial. Precedentes, recursos conhecidos e desprovidos. Na decisão ora agravada, senhor presidente, eu trago precedentes do STJ, da relatoria do ministro Herman Benjamin e do ministro Arnaldo Esteves sobre a matéria. E, portanto, nego provimento ao recurso. Todos de acordo com o relator. Desembargadora Zeneide tem um agravo de mandado de segurança. Senhor presidente, um agravo regimental mandado de segurança 2013-017757, dígito 6. Agravante é Florencio Tavares da Costa, advogado Lucinaldo Alves de Oliveira, agravado é o presidente do IPERN. E nesse caso, senhor presidente, eu estou seguindo os precedentes, ele é servidor aposentado, no polo passivo somente do IPERN, e eu estou conhecendo e desprovendo, mantendo as decisões. Desprovimento do recurso, todos de acordo. O desembargador Glauber tem 2 agravos. 4, na verdade, senhor presidente. Mas de mandado de segurança. Sim, mandado de segurança. Vossa Excelência tem 2 em outros processos. Isso. Vamos primeiramente mandado de segurança. Agravo em mandado de segurança número 2013-016-208, dígito 7. Agravantes: Denise Leite Dantas, Welsen Alice de Almeida Luciano, Francisca Ivete Nogueira, Maria Jerusa da Silva, Maria do Rosário Braga Silva. Agravado, secretário de Administração e dos Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. E aqui, senhor presidente, é aquele caso em que, por decisão monocrática, foi determinado o sobrestamento. E aí ele está aqui se insurgindo dos precedentes, eu estou conhecendo e negando provimento. Negando provimento ao recurso, todos de acordo. Ao próximo, excelente. Regimental em mandado de segurança número 2013-013-329, dígito 9. Agravante: Eliane Patrícia Fernandes do Nascimento, agravado secretário da Administração e dos Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Aqui também determinado sobrestamento. Mesma matéria, mesmo julgamento, mesma proclamação. Exatamente. Todos de acordo. Embargo de declaração em outros processos. Doutor Undário tem um embargo de declaração. Uma palavra, excelência. Embargo de declaração e ação rescisória 2012-835, dígito 7. Eu estou conhecendo e negando provimento porque aquele pedido de pré-questionamento, seguindo já os precedentes da Corte. Conhecimento e restrição dos embargos, todos de acordo. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, embargo de declaração em agravo regimental. Embargo do Estado do Rio Grande do Norte e embargado município de Caiçara do Rio dos Verdes. Matéria também conhecida da Corte, onde eu digo embargo de declaração em agravo regimental, reparto do Estado ao município da parcela do ICMS sem dedução de incentivos fiscais, manutenção peritoral da decisão da vice-presidência, inadmitindo o recurso extraordinário com base no artigo 543b, parágrafo 3º do CPC. Inexistência de vício ou qualquer das espécies elencadas no artigo 535, tentativa de rediscussão, conhecimento e rejeição dos embargos. Rejeição dos embargos, todos de acordo. Desembargador Ibanez, tem um embargo. Embargo de declaração na apelação civil 2012-1884-6. Embargante Maximiliano Gaidzinks, S.A. Indústria de Azulejos Eliane. Advogada Cíntia Sinara Carvalho Lima e agravada Escol, Empresa de Serviços e Construções Limitada. Senhor presidente, essa matéria diz respeito a uns embargos infringentes. Eu vou fazer um resumo bem simples para concluir, porque a questão nos embargos de declaração será definida com base nisso aí. Os embargos infringentes discutiam a divergência com relação a uma matéria processual. Portanto, tem uma questão processual que foi apreciada na decisão anterior, nos embargos infringentes. É que
aquela que diz respeito à admissibilidade dos embargos infringentes quando a decisão não é de mérito, mas sim processual. A divergência no julgamento na Câmara foi tomada por questão processual. Essa matéria veio aqui à Corte em julgamento pretérito para analisar os embargos infringentes. Discutida a matéria, a Corte decidiu. E sobre essa decisão é que vem os embargos de declaração. Penso não ser mais a oportunidade de discutir a admissibilidade dos embargos infringentes, apenas se houve ou não a alegada omissão ou contradição, obscuridade com relação ao julgamento ocorrido aqui no Pleno. E, nesse aspecto, os embargos não trazem nenhum elemento indicativo de que houve omissão ou contradição ou obscuridade. Apenas quer chamar a atenção para discutir aquela matéria que foi apreciada na sessão pretérito. Portanto, eu estou conhecendo e rejeitando os embargos de declaração. Todos de acordo com o relator? Vossa Excelência continua com a palavra, pode chamar o agravo regimental ou interno da relatoria de Vossa Excelência. É o agravo interno em embargos infringentes 2014, 4696-8, que tem como agravante o Banco BMG-SA, advogado Gustavo Henrique Medeiros de Araújo, e agravado Givanildo Batista do Nascimento, advogado Tiago Marques Calazans Duarte. Essa questão, esses embargos infringentes, dizem respeito à matéria, a divergência que há nas câmaras com relação às decisões de contrato, nas ações de revisão de contrato bancário. Então, nós conhecemos as divergências com relação à capitalização de juros, a questão da declaração de inconstitucionalidade manifestada aqui pelo Pleno. Algumas câmaras ou alguns desembargadores entendem que essa matéria vincula as decisões e outros desembargadores entendem que não. Especificamente, eu acho que a divergência está no voto do desembargador Cláudio Santos, que aplica o entendimento do STJ sobre essa matéria, da possibilidade de capitalização de juros, e outros desembargadores entendem que prevalece o entendimento do Supremo de que não seria possível a capitalização e aplica a decisão do Pleno desta Corte com relação à declaração de inconstitucionalidade. Então, esta é a divergência que enseja esses embargos infringentes. Então, a Câmara o Pleno precisa deliberar sobre isto e eu estou encaminhando o voto pelo desprovimento, conforme a emenda que está aqui resumida, porque a matéria, pelo menos, é conhecida de boa parte dos embargadores que têm assento nas câmaras cíveis. Aquele caso da inconstitucionalidade da artigo 15 da capitalização de juros. Né? Exatamente. Já foi julgado aqui nessa Corte. A Mauri. É porque há um detalhe que o julgamento do Pleno, ele obriga aos órgãos fracionados do tribunal. Exatamente. Exatamente essa questão. Certo, e nós temos mantido isso. Eu acompanho Vossa Excelência integralmente. Então, eu vou ler a emenda aqui, agravo embargos infringentes interposto em face de apelação civil, ação revisional de contrato de empréstimo, acordo embargado que, por maioria de votos, reconheceu a nulidade de cláusulas contratuais que admitam a capitalização mensal de juros, anatocismo, prática vedada nos termos da súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, medida provisória 1963, 17 de 2000, atual medida provisória 1107/36 de 2001, declarada inconstitucional pelo Pleno deste Tribunal, necessidade de lei complementar para disciplinar a matéria, afeta ao sistema financeiro nacional. Artigo 192, combinado com o 62, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Aplicação obrigatória da declaração de inconstitucionalidade para casos análogos futuros, nos termos do artigo 243 do regimento interno desta Corte. Precedentes do Pleno deste Tribunal. Decisão agravada que não enseja a reforma. Agravo conhecido e desprovido. Alguma divergência? Julgado o desprovimento do recurso.
Desembargador Glauber tem 2 agravos. 2 agravos em ação rescisória, senhor presidente. Vossa Excelência permitiu o julgo em bloco, que trata da mesma matéria. Eu entendo que eu indeferi as rescisórias por entender que não cabe ação rescisória como sucedâneo recursal. Então, contra essa decisão, o Estado está agravando regimentalmente. O primeiro é agravo regimental em ação rescisória número 2014-005655, dígito 0, agravante Estado do Rio Grande do Norte, agravados Gilvane Viana de Carvalho e outros, que aqui eu vou nominá-los, Maria Neném Fernandes, Maria Pinheiro de Paiva, Maria Auxiliadora Alves Cunha, Maria do Socorro Costa Bezerra, Maria Rosália de Aquino, Maria da Conceição Grangeiro, Maria Edísia Costa Lima Cavalcante, Josefa Suzete Costa, José Evisa Lázaro de Moraes, Sônia Maria de Araújo Batista, Sebastiana Neta de Oliveira, Nelson Garcia de Medeiros, Maria de Fátima Brito Mafra, Jailda Maria do Nascimento, Valdileide Rosiclé de Albuquerque Lobo, Maria das Vitórias Tavares, Carlos Augusto Pereira da Silva, Ridete de Moraes e Maria Luci Gomes Ferreira. Acho que eu canso aqui. Desprovimento do e aqui eu indeferi dizendo que não era cabível a ação rescisória como sucedâneo recursal, e eu estou conhecendo e negando provimento ao agravo. Do mesmo modo, no agravo regimental em ação rescisória número 2013-3928, dígito 3, agravante Estado do Rio Grande do Norte, agravada Maria Gorete Rodrigues Rebouças. Eu sou impedido nisso aí. E Valéria de Fátima Costa Alves, Rionete Alves da Silva, e Arema Fernandes de Souza Galvão, Ana Lúcia Alves Martins, Ana Carina Borges Soares e Luiz Costa da Silva. A única particularidade, senhor presidente, é que no primeiro era a questão da correção monetária. E aí teve aquela questão na origem da prescrição, da intercorrente na execução, e aí agora o Estado veio com a ação rescisória. Eu liminarmente indeferi, invocando os precedentes aqui do desembargador Amilcar, desembargador João Rebouças, e neste outro caso é a questão da GTNS, que foi concedido o direito à correção. Vai consignar as suspeições já da GTNS por conta da Lei Complementar 201, mas é do Executivo, 201/2003. E aí também eu não conheci da ação rescisória liminarmente. Desprovimento de ambos os recursos. Desprovimento em ambos os agravos. Todos de acordo com o relator, permanecem as suspeições mesmo do Executivo, desembargador expedido. Ok. Desembargadora Zeneide, tem um conflito, né? Conflito negativo de competência, número 2014-006494, dígito 2. Origem, Juizado Especial Criminal, Unidade Central da Comarca de Natal. Suscitante é este. Suscitado é o juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Entre partes, José Cassiano Goteu Neto. Senhor presidente, eu estou seguindo aqui a orientação posta na Lei de Organização Judiciária. Trata-se de violência doméstica, irmãos que brigaram, e eu estou julgando procedente o conflito, declarando a competência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Natal, Unidade Central, na forma do artigo 32-20 da Lei de Organização Judiciária. Estou de acordo com a relatora. Está julgado, excelência. Desembargador Glauber, tem um conflito. Senhor presidente, esse conflito é bastante interessante. Conflito negativo de competência, número 2014-7030, dígito 9. Suscitante, juiz de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Natal, suscitado, juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Natal. E, entre partes aqui, Ministério Público e Lucivaldo dos Santos Brito. Eu estou trazendo o meu voto aqui, que está disponibilizado, no sentido de, em harmonia aqui com o parecer do Procurador-Geral de Justiça, no sentido de que a competência seja da vara, do juiz de direito do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas fico aberto aqui o debate, porque a matéria é bem interessante. E então, esposo lá da suposta vítima,
ele teve um celular e uma quantia que foi pego numa barreira policial e, segundo ele, essa apreensão se deu por conta de uma denúncia da mulher. E aí ele passou a exigir que ela pagasse o dinheiro, o prejuízo, né, que, se eu não me engano, aqui é de R$ 1.700, alguma coisa nesse sentido. E aí encontrou com uma sobrinha ou com a filha lá do casal e disse que, se não recebesse, ia matar. E de uma determinada noite, ele, passando em frente à casa, desferiu tiros lá, que tem inclusive fotos aqui, na casa, no imóvel, né? E por conta disso, ele teve um inquérito instaurado e tal, e foi indiciado por tentativa de homicídio. E chegou lá no juiz da terceira vara, ele disse que não, que na verdade ele não tinha o ônibus necândio, que isso se tratava de competência da vara contra a violência da mulher. E aí quem recebeu lá disse que não, a competência é lá porque é tentativa de homicídio. E aqui, de fato, como ficou dito pelo juízo da terceira vara, ele não tem, na minha visão, não está evidenciado o ônibus necândio. Na verdade, ele quer... essa é uma extorsão, né? Quis receber esse dinheiro e se utilizou desse meio. Mas, porque foi à noite, certamente estavam dormindo, o tiro foi no imóvel. Se ele quisesse, ele tinha adentrado no imóvel, tinha matado, como ele mesmo admite. Não, então ele não teve esse ônibus. E aí eu estou trazendo no sentido de isto aqui em harmonia com o parecer do 13º Procurador de Justiça em substituição à 5ª Procuradoria. Do juízo do direito do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Natal. Não, atirou no imóvel, na casa. É para intimidar, na parede, né? Para intimidar. Mais uma intimidação, não é? À noite, né? Mais uma intimidação. Mas está em discussão. Está em discussão, eu estou aberto aqui. Está em discussão. É um entendimento que inclusive tem aqui também um precedente que eu trago. Desembargador Amilcar Maia. Elementos onde ele diz o seguinte, abro aspas, elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial que indicam a suposta ocorrência de desistência voluntária, instituto que, na espécie, exclui a eventual imputação de tentativa de homicídio, competência do júri afastada. Fecho aspas. Isso aqui foi no conflito de competência número 2014, 3.089, dígito 5. Relator desembargador Amilcar, julgado dia 9 de abril de 2014. Este caso tem uma particularidade do celular mais acentuada, mas ainda assim eu entendo que é. Desembargador Ibanez, está. Ele foi denunciado por tentativa de homicídio. Foi indiciado. Está na fase ainda de é que na tentativa aí iria para o tribunal do júri, né? Sim. Então precisa que o juiz diga que não se caracteriza, precisa descaracterizar o crime de tentativa. E já no conflito se dizer que não houve a tentativa, né? No início da ação, já dizer que não houve. Não houve denúncia ainda não. Não houve denúncia não. Não houve denúncia. Não, ainda está na fase de inquérito policial. Seria o encaminhamento para a vara competente nessa situação. Porque, aí eu acho que a competência era definida posteriormente, pelo oferecimento da denúncia, né? Se a denúncia for o próprio Ministério Público aqui está concordando que a competência... Se for por tentativa de homicídio, o inquérito ele foi indiciado. Porque a autoridade policial faz o indiciamento. Aí, na realidade, posteriormente, é que aí vai remetido para uma vara, um diz que não é da competência dele, determina a remessa para outra. Já no início começa essa celeuma. Sem ter nem a definição que tipo penal irá denunciar. Eu acho que depois da denúncia aí será definida a competência, até modificada a competência, né?
Pode ser. Muitas vezes, aí é a próprio requerimento do Ministério Público, desembargador Ibanez. Como o Ministério Público, que é o autor da ação, está concordando com essa competência... E a lei é especial, né? A lei Maria da Penha, assim, ela é uma lei especial. Ela é uma lei especial exatamente porque ela tem... tipos próprios, ela tem sanções, características de especialidade. Então, eu penso que, à primeira vista, seria o primeiro juízo. Então, uma declinação já seria após o aprofundamento, ou talvez após a chegada dos elementos mais concretos com a própria denúncia. Mas a lei ela é bem clara de que é a violência sexual, física, inclusive psicológica, porque senão a gente cai no tipo comum, né? E a lei especial ela não prevalece, né, sobre a geral. Então, à primeira vista, eu penso que o juizado da violência doméstica seria o primeiro a analisar. Quando, diante de elementos mais concretos e maiores, do próprio inquérito e de uma apresentação de denúncia, pode haver uma mudança, mas senão a gente nunca vai levar nada para a violência doméstica, porque tudo pode ser o geral, né? Então, eu penso assim. Eu acho interessante, desembargador Glauco, que Vossa Excelência teve tanto cuidado. Eu estava com a mesma preocupação do desembargador Ibanez, se tinha havido a denúncia ou não. A Vossa Excelência foi muito cirúrgico quando disse no seu voto, e eu quero louvá-lo, não obstante essa conclusão preliminar, nada impede que durante ou após o encerramento da instrução processual, em que se venha constatar, a par de novos elementos provenientes justamente da judicialização na dilação probatória, a presença do ônibus necantes, seja possibilitada ao parquê, que nesse momento também está entendendo que seria interessante a ida para a violência doméstica. Então, com essas considerações, eu acho que esse fechamento que Vossa Excelência traz para concluir o raciocínio é perfeito e eu concordo plenamente no direcionamento ao juizado da violência. Todos de acordo com o relator? Julgado. Mais algum processo em mesa que independe de pauta? Pauta anterior, não há processo em mesa. Pauta do dia, ação direta de inconstitucionalidade 2012, 6718, desembargadora Judite. Senhor presidente, eu quero alegar minha suspeição nesse processo. Suspeição do doutor Erval. Relatando, tratam os autos de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral Adjunta em face do artigo 2º, incisos 5 e 6 da Lei Municipal 221/97 e do artigo 2º da Lei Municipal 229/97, ambas promulgadas pelo município de Messias Targino, que dispõe sobre a contratação de servidores para atender às necessidades do poder público municipal em caráter temporário, alegando, em suma, que as referidas normas infraconstitucionais estão de encontro à disposição contida no artigo 37, inciso 2 da Carta Magna Federal, que exige o concurso público para investidura em cargo ou emprego público, não obstante não ter o Constituinte esquecido situações excepcionais que permitem a contratação temporária. Inciso 9 do dispositivo constitucional mencionado. Registra também que a nossa Constituição Estadual, artigo 26, inciso 9, é clara ao tratar de contratação por prazo determinado, que não pode ela ser feita para desempenho de cargo, emprego ou função em atividade de caráter permanente do Estado, donde se conclui que só é cabível a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público em situações restritas, não podendo as leis que autorizam tais contratações estabelecerem hipóteses abrangentes e genéricas, caso dos autos, pugnando ao final pela inconstitucionalidade das leis anteriormente mencionadas. Foi determinada pelo então relator do feito a notificação do presidente da Câmara de Vereadores do município de Messias Targino, bem como da prefeita municipal do referido município,
citado o Procurador-Geral do Estado, que registrou a inexistência de interesse do Estado do Rio Grande do Norte quanto à pretensão deduzida na inicial, ressalvando na oportunidade a presunção de constitucionalidade do ordenamento jurídico posto. A prefeita do município de Messias Targino prestou informações, oportunidade em que suscitou a preliminar de falta de interesse de agir, considerando que a Lei Municipal 229 foi inteira e expressamente revogada pela Lei Municipal 376 de 2008. Quanto à Lei Municipal 221/97, alega que o Ministério Público está se imiscuindo na competência administrativa e legislativa do município, violando o princípio da separação dos poderes. Ao final, pugnou pela extinção do processo e, no mérito, pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. O presidente da Câmara, apesar de notificado, não se manifestou. A Procuradoria de Justiça, por seu procurador-geral, ofertou parecer pela procedência da ação no pertinente à Lei 221/97, considerando que se encontra ela em vigor, indicando seus incisos 5 e 6, hipóteses de contratação temporária para o desempenho de cargo, emprego ou função em atividade permanente, ferindo a norma do artigo 26(9) da Constituição Federal, opinando pela declaração de constitucionalidade dos referidos incisos 5 e 6 do artigo 2º da Lei Municipal em comento, retroagindo seus efeitos à data da publicação da lei, anulando-se todas as contratações realizadas com base nos dispositivos apontados, que ainda, porventura, subsistam, e é o relatório. Em discussão, relatório. Aprovado. Pode votar. Excelência, a preliminar, que a extinção do processo por perda do objeto em relação à inconstitucionalidade da Lei 229/97, eu estou acolhendo porque ela foi expressamente revogada pela Lei Municipal 376 de 2008, mas remanesce a inconstitucionalidade dos incisos 5 e 6 do artigo 2º da Lei Municipal 221, que dispõe o seguinte, para verem se está inconstitucional ou não. Artigo 2º. Consideram-se como necessidade temporária de excepcional interesse público para fins dessa lei as que decorrem. 5. Necessidade de pessoal em decorrência de demissão, exoneração, falecimento ou aposentadoria nas unidades de prestações de serviços essenciais. E 6. Necessidade do magistério. Aí eu venho dizendo que essas situações não têm caráter de excepcionalidade, trago dispositivos constitucionais a respeito, escolho o doutrinário de Alexandre de Moraes, também escolho o jurisprudencial a respeito e estou declarando a inconstitucionalidade desses incisos, retroagindo seus efeitos à data da publicação da lei, anulando-se as contratações que, porventura, ainda subsistam. Que essa lei é de 98. Todos de acordo com a relatora. Os efeitos das demissões, não é isso? Porque houve contratação, as contratações foram temporárias com base nessa lei que se reportam a cargos de natureza permanente, magistério, e também aqueles casos assim, que poderia haver essa contratação temporária em caso de falecimento, exoneração, aposentadoria. Então, eu estou dizendo que a lei é inconstitucional e concluindo que devem ser, se ainda porventura, porque a lei é antiga, tiver alguma contratação dela decorrente, que seja feita, que retroaja seu A senhora está julgando com efeitos ex tunc. Não é isso? Ex tunc. Eu trouxe na sessão passada, se não me engano, do município de Panguaçu. E, naquela ocasião, o meu voto era a mesma matéria, efeitos ex nunc. E aí... Não, mas, assim, para fazer agora, qualquer contratação que, porventura, subsista, ela vai ter Não, a partir de agora, tudo bem. Mas agora, efeitos pecuniários, não, porque houve a prestação de serviço, não é? Mas, com os efeitos ex tunc, aí ela... Mas eu não estou falando especificamente, retroagindo seus efeitos à data da publicação. Da publicação da lei. Tá certo.
Anulando, se tira essa parte, anulando-se as contratações porventura subsistentes e delas decorrentes. Exatamente. Porque aí ele tem toda a razão. Porque o trabalho foi prestado de uma forma correta ou não foi. Senão vai ter que devolver. Senão vai ter que devolver. Tá, obrigado, desembargador. Tá certo. Ok. Está correto. Todos de acordo com a relatora? Estão julgados, Excelência. Isso. Não, foi unânime. Foi unânime. É unânime. Não, para modulação, para sim, para dois modulação. terços. Mas agora não, ela manteve o geral mesmo, que toda a inconstitucionalidade, desde o princípio. E aí nós estamos modulando. Não, agora a inconstitucionalidade existiu desde o começo, mas o serviço foi prestado, então os efeitos ficam ex-nunc, né? Ex-nunc para frente. Não, ex-nunc. Ex-nunc agora. Para frente, ok? Todos de acordo com a relatora? Julgado. Mais algum processo de mesa para julgamento? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.